A PEC do semipresidencialismo foi protocolada na Câmara na semana passada e tem chances de avançar em 2025. O texto ganhou força depois que Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara dos Deputados, defendeu a existência de um debate sobre o tema. O autor é o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos. E para falar mais sobre o assunto, vamos a Brasília com Wilson Lima e o quadro. Aliás, ainda não vamos, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E enquanto isso, eu quero perguntar ao Rodolfo Borges, que está aqui conosco, como é que você está acompanhando essa negociação? É o famoso colocaram o bode na sala, as pessoas já estão se ambientando a ele e daqui a pouco pode ganhar até o apoio de mais e mais deputados para passar o projeto? Boa tarde, José Inácio Pilar, boa tarde para quem está assistindo a gente. O Hugo Mota chegou com tudo, né? Falando sobre vários assuntos, dando sinalizações, várias sinalizações. Uma delas a gente falou já aqui, sobre a anistia, o pessoal do 8 de janeiro. E aí depois que ele falou, indicou que isso poderia ou deveria ser analisado, discutido, veio alguma retração, falando vamos ver, vamos... Assim, então, assim, esses assuntos eles estão surgindo. E a gente tem que ver o que vai ganhar atração. A questão do semipresidencialismo, ela não é de hoje que está sendo proposta, e o que o presidente da Câmara fez foi dizer que ele quer discutir a questão, como ele já tinha falado sobre a questão da anistia. A questão do semipresidencialismo, ela faz sentido hoje a partir da perspectiva do que é o governo Lula, ou do que foi o governo Bolsonaro, e do que foi também até um pouco mais atrás o governo Dilma Rousseff. Durante esse período, desde o governo Dilma, o Congresso vem ganhando muito mais força, muito mais espaço, por conta exatamente da fraqueza dos presidentes da República. Então, por mais que principalmente Bolsonaro e Lula tenham sido dois presidentes muito populares e tenham aí, contem com a paixão de parte das massas brasileiras, politicamente, os governos foram fracos, eles foram eleitos em disputas muito acirradas, e no caso do Bolsonaro especificamente, teve ainda ali a pandemia que contribuiu para o enfraquecimento desse poder do executivo, e no caso do Lula, ele foi danificado, já chegou danificado, digamos assim, no governo, porque ele tinha sido preso. Então, assim, sob a perspectiva desses governos, faz sentido. Agora, basta a gente recuperar um pouco o governo Michel Temer, que veio depois da Dilma cair, para lembrar que tem uma forma que funciona, que funcionou antigamente no Brasil, do presidencialismo, que não demandaria uma mudança na forma como as coisas são feitas ou organizadas, né? De fato. E para falar mais sobre isso, eu chamo o nosso querido Wilson Lima, de Brasília, que tem um convidado, no caso, o deputado Luiz Carlos Rauli. Bom dia, quer dizer, essas alturas, boa tarde. Boa tarde para você, Zé Inácio, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui, o antagonista também no canal BMC. Luiz Carlos Rauli, tá? Só para a gente deixar bem claro. Pronúncia correta do deputado do Paraná. Deputado, a sua PEC é uma PEC polêmica, é uma PEC que ela rediscute o nosso sistema político. Eu queria que a gente começasse o programa a partir da explicação da sua PEC. Do que ela, e o que ela pode mudar caso ela seja aprovada. É bom lembrar que a PEC foi apresentada na semana passada. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Brasília. Primeiro, deixar claro que o regime é democrático, né? E é república, né? Nós somos republicanos, democrático, republicano, presidencialista. Isso está decidido pela escolha do plebiscito de 93. O que nós estamos propondo, eu, Lafayette e mais 180 deputados e deputadas de todos os partidos políticos com assento na casa, um terço da casa, é um aperfeiçoamento, uma modernização do presidencialismo brasileiro. O comentário feito aqui à instante sobre os presidentes da República serem populares, é isso mesmo. Bolsonaro, Lula, né? Dilma, e passam-se os anos, eles são populares, mas o problema é a governabilidade, né? A eficiência, a eficácia, o relacionamento com o Congresso,
relacionamento que é muito difícil, Câmara e Senado, que precisa de alguém que fique dia e noite trabalhando isso. Então, o que nós queremos é o modelo francês, português. Você fala assim, o presidente francês, Macron, ele é forte ou ele é fraco? Ele é forte, muito forte. Agora há pouco eu estava ouvindo ele na emissora de TV, CNN, se eu não me engano, sendo bastante direto ao presidente Trump sobre a faixa de Gaza. Ele falando em nome praticamente da União Europeia, né? Então, o que a gente quer? Que o presidencialismo brasileiro tenha um primeiro-ministro escolhido pelo presidente da República e ele compõe o seu gabinete de ministro com a base partidária na Câmara e Senado. Então, ele pode escolher um primeiro-ministro do partido dele e coabitar com outros, né, partidos, fazendo uma maioria para tornar mais fácil a governabilidade, aprovar um plano de governo, aprovar as grandes reformas, as grandes mudanças. Então, isso que é fundamental. Então, nós queremos um aperfeiçoamento do presidencialismo. É isso que nós estamos defendendo. Deputado, pela proposta, só para a gente deixar muito claro para o cidadão que nos acompanha, para ele entender a proposta na íntegra. O presidente da República ele vai continuar nomeando ministro do Supremo Tribunal Federal, de Cor de Contas, etc. O que vai acontecer é que a Câmara e o Congresso como um todo, o primeiro-ministro, ele vai ter mais poder. Por quê? Porque essa parte de gestão, a microgestão, está vindo para o Congresso. É mais ou menos isso, não é, deputado? Mais poder, vírgula, mais responsabilidade. Que hoje os deputados e senadores não têm a responsabilidade de co-governar o Brasil. O que nós estamos fazendo faz com que este poder legislativo, esse gigantesco poder legislativo, com 513 deputados e 81 senadores, tenha corresponsabilidade com a responsabilidade fiscal, com a eficiência, com a competência, com o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Saúde. Por exemplo, em coordenação com o Constitucional, você pode erradicar todos os problemas, direcionando as emendas, por exemplo, que todas as escolas brasileiras sejam de período integral com as verbas, juntando as verbas dos deputados, senadores e do governo federal, dos estados e municípios. Segundo, fazer com que o Brasil tenha 100% de rede de água e esgoto. Então, e também outros problemas, lixões, outros problemas estratégicos, segurança pública, defesa nacional. Então, o que acontece é que aqui fica todo mundo dando tiro para todo lado, parece um banzé no oeste, e não canaliza essa força produtiva, essa juventude de deputados, deputadas, senadores e senadores. Você vê a sessão da Câmara o dia inteiro, um dando tiro de borracha no outro, né? Ô, Rodolfo e colega de São Paulo, se vocês tiverem alguma pergunta aí, por favor, podem fazer diretamente, o deputado está escutando a gente. E deixa eu aproveitar aí, antes de a gente ir para São Paulo, Rodolfo, antes de passar para você, eu queria colocar uma arte, acho que a arte número 1, para a gente falar basicamente quais seriam as atribuições do primeiro-ministro, tá aí, pelo projeto de lei, porque compete ao presidente da República, após consulta aos partidos políticos instituídos que compõem a maioria da Câmara dos Deputados, nomear o primeiro-ministro e, por indicação dele, os demais integrantes do Conselho de Ministros. Tem a outra arte que fala especificamente sobre a questão da função dos primeiros ministros, que é uma arte longa, mas a gente consegue ter uma ideia aqui, e justamente era isso que o deputado falava, né, sobre as funções aqui do ministro, né, que é justamente que ele vai apresentar um plano de governo, e esse plano de governo ele precisa ser aprovado pelo próprio Congresso Nacional. Então, quer dizer, não é uma questão solta, não é um... E quando precisar trocar o gabinete de ministro, você troca como sem nenhum trauma. Veja, eu participei de 2 impeachment aqui como deputado. Logo que eu cheguei na Câmara, impeachment do Collor. Um desastre político, um desastre econômico, né? Gerou tantas sequelas, o impeachment da Dilma. Então, o que nós precisamos de agilidade. Nós temos a experiência acumulada negativa do presidencialismo brasileiro, que é o pior tipo de presidencialismo do mundo. Então, o que pode oferecer ao país, ao presidente atual e o próximo? A minha sugestão, inclusive, está ali no Ulisses Guimarães, estão comemorando 45 anos do PT. A origem do PT era parlamentarista, né?
Quer dizer, por que não instalar desde já para atingir uma co-governabilidade com paciência? E ele vai cuidar de outros assuntos, o presidente da República, chefe de Estado, né? E o chefe de um primeiro-ministro, da confiança dele, tem vários parlamentares brilhantes aqui deles, né? O ex-governador da Bahia que está lá, né, que é o líder do governo no Senado da República, Jacques Wagner, né? E tantos outros, pode escolher aqui os ministros de todas as áreas e até alguns de fora do parlamento. Então não há nada que impeça dessa modernidade. Eu digo assim, o PT, então é porque é bom para o Brasil, né? Eu só falo isso diretamente, né? Rodolfo, desculpa, eu te cortei uma pergunta agora há pouco, você tinha um questionamento, por gentileza, fica à vontade. Só uma questão rápida para o deputado. Do ponto de vista do governo Lula, principalmente, e até um pouco do governo Bolsonaro, acho que a análise e a perspectiva acho que faz sentido na relação que se estabeleceu entre o Executivo e o Legislativo ao longo desses dois governos. Mas eu recuperei no início do programa a análise sobre o governo do Temer, porque esse governo ele se destacou em relação a todos esses últimos, partindo desde a Dilma, porque ele conseguiu fazer esse sistema funcionar, né? O Temer sabia fazer e jogou o jogo como costumava ser jogado, e como Dilma, Bolsonaro e Lula não souberam ou não conseguiram jogar. A minha pergunta para o senhor é se essa mudança ela não está muito influenciada pelo que é a dificuldade do governo Lula no momento, e foi um pouco do Bolsonaro também, e ela pode ter um efeito agora, mas para além do governo Lula, pode ser que a situação mude de novo, né? Não, nós não podemos correr o risco, no máximo nos próximos 30, 40 anos, nós vamos ter um presidente da República completo e outros mais populares. Então é melhor a gente passar por regime semipresidencialista. Eu lembro quando cai o Collor, que era outro populista, né? Vem o Itamar, conciliador, fizemos a conciliação, fizemos o Plano Real, que foi a reforma mais importante da história econômica brasileira. Eu estava aqui, fui vice-líder do Itamar, fui líder e vice-líder do Fernando Henrique. Então, a luta nossa pelo semipresidencialismo é antiga. O nosso relator já faleceu, que é o pai do Lafayette Andrada, que era o deputado Bonifácio Andrada, que é tetraneto do primeiro-ministro de Dom Pedro II. E ele é o patriarca da independência. Então, você pode olhar e pesquisar, como eu faço, todas as nações do mundo, grandes nações, o parlamento é forte, é um regime semipresidencialista, ou com rei, com rainha, né? Como é o caso. E os Estados Unidos é sui generis. O parlamento americano é tão forte, tão poderoso quanto o executivo e o judiciário. Então, o legislativo brasileiro precisa se igualar em poder, em harmonia de poder, com o judiciário, que nós estamos submissos, e o executivo, nós estamos submissos. E na prática, vamos pegar o Lira e o Pacheco, o que eles eram? Primeiro-ministro de fato, não de direito. É isso que eu lhe pergunto. Na prática, a sua PEC, ela regulamenta algo que já acontece na prática, porque na teoria não acontece. Mas só que com corresponsabilidade. Entendeu? Que autoridade tem o Lira e o Pacheco se você não tem um governo de coabitação, não tem corresponsabilidade? Nenhuma. Ele ia cuidar das emendas, né? Uma emenda para um, para outro, sem isonomia, sem estratégia de curto, de longo, né, e de médio prazo. Nós temos que pensar nas próximas gerações, não nas próximas eleições. Aliás, o tempo passou para todo mundo, passou para o Lula, está passando para o Bolsonaro, e esses grandes líderes estão se acabando, né? É preciso pensar com os pés no chão, pensar de forma, né, correta, patrioticamente, que o que nós estamos propondo é o melhor para o Brasil. Mas o Congresso tem muita gente, isso, aquilo. Onde que não tem, meu caro amigo, né? Em qual agrupamento? Então, aqui no Congresso, 503 deputados, 81 senadores, você pode escolher 10 ministérios completos, de primeira qualidade, de primeiro mundo, e fazer inveja a qualquer parlamento do mundo, a qualquer regime parlamentar do mundo. Meus caros, temos quanto tempo ainda para a gente poder dar ainda tempo de uma última pergunta? 4 minutos e meio, podemos sim. Ótimo, perfeito. A pergunta que eu queria lhe fazer agora, deputado, é a seguinte: como é que o senhor, como é que os caras vão explicar para o cidadão brasileiro que está desde 89 acostumado com o sistema presidencialista? O camarada vota num presidente da República. Como é que você vai explicar para esse cidadão que ele vota em um
mas quem comanda vai ser o presidente do Congresso. É algo que imagino que para o cidadão, motorista de Uber, para o camarada mais humilde, deve ser algo complicado de você explicar, não? Não, eu vejo como tranquilo, eu já tenho feito isso. O que eu fiz do IVA 5.0? 33 anos trabalhando o IVA, e hoje ele é um consenso nacional. Claro que tem gente que não gosta, mas 2/3 da população estão adeptos. Então, o que nós estamos abrindo é um começo de debate nacional que visa a capacitação do próprio Congresso para saber a força que ele tem, do que ele precisa fazer como responsabilidade para o futuro do Brasil e a sociedade, o povo, começando pelas entidades empresariais, de trabalhadores, as universidades, na academia. Então eu tenho olhado os blogs, onde tem saído as minhas notícias do Lafayette, a repercussão é boa. Tem uma turma que você vai lá ver quem que é que está falando mal, é fake, né? São personagens fakes que estão ali só para fazer o papel de interesse de alguém. Então as pessoas que raciocinam inteligente, olha que o desenvolvimento da Europa toda veio pelo regime presidencialista com parlamentarismo ou com rainha, como é o caso da Inglaterra, o caso da Espanha. Então, como o Brasil é o presidente da República, ele vai ser presidente da República. Aí sim o presidente da República pode ir no seu estado, conversar, receber as demandas, criticar o governo e ele vir aqui mandar consertar. Olha, rapaziada, o governo não está bom, a economia não está boa, eu vou trocar o governo de vocês. Manda um voto para o parlamento e se realmente o presidente tem razão, a gente derruba e nomeia o novo gabinete sem nenhum trauma. Né? É como você fizer uma mudança rápida, eficiente, dinâmica, moderna. Meus caros, eu posso encerrar por aqui ou, Rodolfo, você tem ainda alguma última dúvida, querido? Uma pergunta. Deputado, por que o senhor acha que isso não foi aprovado ainda? Falta de determinação, né? Nós tínhamos as reformas para serem feitas, o Plano Real, a estabilidade econômica, a reforma previdenciária, trabalhista, a mãe de todas as reformas, que é a tributária, e agora chegou a hora da reforma política e eleitoral. A reforma política é o semipresidencialismo, que nós estamos propondo, e a reforma eleitoral é o voto distrital misto, né? Para poder fazer o serviço completo. Essas são as duas mais importantes reformas que faltam fazer no Brasil. E, claro, falta administrativa para criar um novo regramento dos funcionários públicos da União, Estados e Municípios e dos 3 poderes. Tá certo. Deputado, te agradeço muito pela participação aqui no Made in Brasília. Conto com a sua presença em outras oportunidades, porque eu sei que o senhor tem vários assuntos, tem reforma tributária, enfim, tem outra que eu acho que são outros temas outros temas espinhosos que nós podemos abordar aqui no Made in Brasília. Então eu entrego para vocês e a gente volta no segundo bloco.